Olá pessoal, quem entrou aí? O Bruno. Olá Bruno, tudo bem? Tudo bem? Nossa, quanto tempo não falo contigo, Bruno. Saudades também. Como é que tá? Tá em Dublin ainda? Como é que tá Dublin? Renato, pastor Renato, boa noite, boa noite. Cara, eu tô aqui morando no interior de São Paulo, né? Casado com a Marcela. Também, estamos na luta, né? Apesar dos pesares, né? O país, como você deve estar acompanhando, aquele desgoverno total. E hoje eu recebi inclusive um áudio de um amigo meu que está morando em Dublin. E ele falou, né, que os ânimos aí estão bem complicados por conta dos protestos, né? Muito protesto pró-Palestina, em outras palavras, contra Israel. E ele disse que a Europa está um caos, né? Então ele tem falado isso. E eu tenho percebido mesmo que está havendo aí uma nova onda, e me parece uma onda que vai crescendo de antissemitismo, né? Então muitos protestos em várias regiões do mundo, né? Europa, muito protesto. Uma posição contra Israel, né? Sempre pró-Palestina, mas não se trata apenas, quando se fala desses protestos, muitas vezes esses protestos não tem apenas o palestino ou aquela pessoa que está ligada ao grupo, né, ao Hamas. O que acontece é que são pessoas de outras nacionalidades, pessoas que não têm nenhuma ligação com grupo nenhum, ou religião, né? Mas que está ainda assim protestando, né, por ter uma posição contra Israel. Então me parece aí um antissemitismo crescente que de repente estava escondido, né, e agora veio à tona. E realmente a Europa não é mais a mesma. Eu tenho observado daqui, tenho acompanhado, ainda que de longe, né, mas tenho acompanhado que está bem complicado por aí. Está bem complicado. Isso aí. Bom, o pessoal está entrando então. E aquela coisa, né, com relação ainda a Israel, a essa guerra toda, só nos resta orar, né? Pedir a Deus aí que tome o melhor caminho possível, né? Que traga aí a paz para a região, né? Que conforte os familiares, né, que tiveram aí as suas perdas, que proteja aqueles que estão sequestrados, enfim. Toda essa tragédia aí que a gente vê muita gente passando pano. Infelizmente, aqui no Brasil, inclusive, né, a mídia daqui é nojenta, mas isso também não é novidade. Pessoal, boa noite então. Francisco acabou de entrar, meu querido amigo aí, o Bruno, o pastor Renato também, grande amigo, também poeta, né, escritor. E o Francisco, além de poeta, né, músico, e ele foi ele é o meu editor. Ele foi editor desse livro aqui, que é o livro que eu estou publicando, então. Oficialmente hoje eu coloco como o dia da publicação desse livro. Até então ele estava aí numa divulgação constante aqui nas plataformas, né? E num pré-lançamento. E hoje, então, a partir de hoje, considero então um livro oficialmente publicado. Então vamos lá, vou falar um pouco do livro, que esse aqui é um livro de poemas, Yud Rei Vav Rei, são as 4 letras, né, no hebraico, Yud Rei Vav Rei, que na verdade é o nome de Deus, né, é o tetragrama, o famoso tetragrama, que foi revelado a Moisés, junto lá da sarça ardente, quando Moisés perguntou a Deus, né? Deus deu a missão a Moisés de
resgatar o seu povo no Egito, libertar o povo e trazer o povo de volta para a terra de Canaã, para a terra prometida. E Moisés então perguntou, mas como eu vou te apresentar? Com que nome eu apresento, né, o Senhor, né? E aí foi revelado esse nome, o tetragrama, muito traduzido como eu sou, mas é uma tradução que eu desconsidero. Na realidade é um nome muito cheio de mistério, não existe uma pronúncia correta desse nome. Se houve uma pronúncia, ela se perdeu, né? Então não há uma pronúncia correta nesse nome. Depois de um certo tempo, os maçoretas, né, alguns judeus estudiosos, acrescentaram vogais, né, e depois o nome também passou a se tornar latinizado, né, para Jeová e alguns chamam de Javé, mas não é a pronúncia nem o nome correto, é apenas mais uma adjetivação do nome de Deus. Pois bem, esse livro ele abre uma nova fase na minha vida como poeta, né, de escritor. E é uma fase em que eu faço uma ruptura conceitual com a poesia moderna, que é extremamente secular, é extremamente voltada para si mesma, né? Existe uma supervalorização, uma hipervalorização do eu, e eu estou pegando um outro caminho, que é buscando uma influência do cânone bíblico, ou seja, uma obra voltada para o cânone, para a literatura encontrada nas escrituras, na poesia a bíblica e na sua prosa poética, né? Então, basicamente, essa é a mudança de rumo. Durante a semana, um amigo meu, um grande amigo, aí, Ulisses, ele me enviou algumas perguntas. Uma pergunta em especial, aliás, foi a primeira pergunta, não era nem para mim, era diretamente para o Francisco. E a pergunta é assim: como editar poesias sendo poeta? Isso facilita? Bom, eu não posso responder para o Francisco, né? Mas se o Francisco, fique à vontade aí, se você quiser responder a pergunta, aí eu vou repetir ela aqui, tá certo? Eu sei que você está aí com os seus familiares, mas fique à vontade aí. Então seria a pergunta do Ulisses: como é editar poesia sendo poeta, né? Isso facilita para você na hora de editar poesia? Então fica à vontade, se você quiser responder, eu já respondo aqui para o pessoal, já dou a resposta. Uma outra pergunta é sobre autopublicação, né? Autopublicar ou procurar editoras para o livro de estreia, o que seria melhor? Bom, eu penso que as duas experiências podem ser válidas, tanto para o autor estreante como para o autor que já vem publicando livros, né? O mais importante é você buscar um bom resultado editorial, uma edição profissional, isso é o mais importante. E há boas editoras com comprometimento editorial, né? Com aquele comprometimento com qualidade editorial. Existem essas editoras. E no caso da pessoa, do autor, se optar pela autopublicação, o ideal é que ela tenha uma noção, ao menos básica, sobre edição de livro, né? Ainda que a plataforma lhe ofereça aí ferramentas bem intuitivas, fáceis de mexer. Mas caso não tenha essa experiência, né, com edição de livros, eu indicaria assim, que procure um editor freelance, e o Francisco está aqui, entrar em contato com o Francisco seria a minha indicação.
Então busque um editor freelance, alguém com experiência, né, com edição, e que possa fazer o auxiliar nesse processo. Tá? A questão do custo-benefício também deve ser avaliada, né, a não ser em que a editora banque a sua edição. Tem editoras que bancam o livro, né, em algum momento, em alguma ocasião. Ou então o editor tem que, junto com o autor, fazem uma parceria. Então isso aí também tem que ser avaliado, né? Vai muito de cada um. Tá? E uma outra coisa também que pesa muito na balança, por exemplo, é a escolha da capa. Né? Com a autopublicação você tem liberdade de escolher a capa do seu gosto ou aquela que mais ressoa com o seu projeto, né, com o livro. E as editoras, elas nem sempre dão essa liberdade para o autor. Tá? Então algumas até são mais maleáveis, outras não. Então a capa fica a critério da editora, que também pode errar na escolha da capa. Tá? Isso também acontece. E uma outra coisa que eu considero aqui é a boa relação do editor e do autor. Né? Então, quanto mais essa relação for próxima, né, uma boa relação, torna o projeto uma parceria em comum. Os dois vão querer fazer o máximo para fazer um trabalho bom. Né? Além do interesse do negócio em si, né? Mas quando há uma boa relação, o projeto acaba sendo até mais importante. Né? Então isso é o que eu tenho a dizer, até deixo como dica aí para quem nunca fez uma autopublicação ou para autores estreantes. É a primeira vez que eu faço autopublicação. Eu confesso que eu tinha um certo receio, um certo até, pode-se dizer, preconceito, mas isso acabou. Esse ano eu entrei em contato então com a Wiclap. Na realidade, o Francisco, ele que me deu toda a base, todo o apoio da parte da edição, incluindo capa e até as questões dos registros, né? Se tratando de uma autopublicação, o autor tem que entrar, o autor tem que correr atrás dos registros, ISBN, uma ficha catalográfica, né? Então tem todo esse trabalho. Tá? E eu agradeço a Deus por ter colocado o Francisco no meu caminho, que ele me ajudou com tudo isso. Né? E até já falei para ele, olha, logo tem um segundo livro aí da trilogia, porque esse livro aqui, ele é o primeiro então de uma trilogia. Né? E antes de falar um pouco mais do livro, eu vou responder as demais perguntas. A Betânia entrou. Oi, Betânia, tudo bem? Um beijão para você. Nossa, que legal. Então, uma segunda pergunta que o Ulisses colocou, que diz assim: no mundo cada dia mais secular, quais as maiores dificuldades em escrever e publicar textos religiosos? Tá. Bom, as dificuldades, elas são complexas, né? Até mesmo porque quando se fala textos religiosos, você pode pensar em uma série de coisas. A palavra religião hoje, ela está muito desvirtuada. Né? A palavra religião, pela etimologia, vem de religare. Religare o que? É ligar ligar o homem a Deus, já que estamos desligados. E esse religare, dentro da tradição judaico-cristã, né, é religar através de Cristo. Tá? Podemos também considerar os poetas místicos, né? São João da Cruz, em certo sentido até São Francisco, né?
que criou muitos textos, inclusive poemas, né? Então, eu acho que as dificuldades são muito complexas. Entrou agora o Paulo Dharma. E aí, Paulo, tudo bem? Já vou te chamar aqui para você participar do vídeo também, beleza? Eu só vou terminar de responder essa pergunta. Então, com relação à dificuldade de escrever e publicar textos religiosos no mundo cada vez mais secular. Tá. Existem alguns pontos que precisam ser entendidos. Primeiro, as editoras podem não se interessar ou não aceitar publicar poesia com temas religiosos, ou, me atrevo a dizer, temas cristãos, entendendo que cristão é um indivíduo hoje considerado politicamente incorreto. O cristão é politicamente incorreto porque certamente ele vai contra o aborto, ele é contra certas pautas progressistas, então ele fica naquela situação, ele é considerado uma persona não grata, né? E desde o início, eu e o Francisco, nós entendemos que esse livro, Yud Rei Vav Rei, ele não seria aceito por editoras com viés progressistas, e elas são muitas, existem muitas editoras que têm esse viés progressista, esse viés sempre mais à esquerda, e isso não é um problema atual. Na realidade, as grandes editoras cresceram muito na década de 70, dentro mesmo do regime militar. Apesar do regime militar, se cresceu muito as editoras de esquerda, com viés de esquerda, e essas editoras ela só então produzia material com esse cunho ideológico. Então muitos autores que eram até cristãos, autores católicos de direita, ou que tinham uma posição à direita, esses autores acabavam sendo desprezados por essas editoras, e alguns até tinham dificuldades de publicação, né? Essas editoras de cunho ideológico à esquerda, elas acabavam sufocando, então silenciando, ou colocando naquele círculo do silêncio, assim, não se falava nesses autores que não apoiavam isso ideologicamente, né? Essas editoras ideologicamente. E essas editoras hoje, né, essas editoras que têm esse viés progressista, né, que se dizem inclusivas, mas são inclusivas até a página 3. Né, elas vivem sinalizando virtudes, mas se eu chegar lá e falar assim, olha, eu estou com um livro aqui de cunho cristão, quero publicar poesias cristãs ou qualquer outro gênero, elas não vão aceitar de cara. Dificilmente, creio que aceitariam. Tá? E eu tive, inclusive, uma experiência com isso, né? Eu tive um projeto no ano de 2018, em meados de 2018. Era um livro chamado Mitos e Nerval. Era um livro de poemas e ele já tinha entrado numa fase de edição com uma editora de São Paulo, da capital. Nem me lembro agora o nome da editora. E inclusive a capa já estava feita, pronta. Só que todo o projeto foi cancelado quando o editor descobriu que o meu candidato a presidente não era o mesmo que o dele. Entendeu? Quando ele percebeu que o meu candidato a presidente era um e o dele outro, ele realmente cancelou tudo. Tá? Ele não quer, e foi tão grotesco que ele simplesmente parou de falar comigo. Eu tentei entrar em contato com ele, saber o que estava acontecendo, até entender o que estava acontecendo. Teve até um amigo em comum, um outro poeta, que chegou e falou:
que eu não vou publicar poetas fascistas, então eu me tornei um poeta fascista desde 2018. e esse editor, esse cara, ele esteve em minha casa, sim, tivemos um contato pessoal, não é? Ele esteve na minha casa, trazendo o contrato para assinar, sentou à minha mesa, comeu, né, da minha comida, né? E um mês depois, mais ou menos, ele fez essa palhaçada toda. Então, há muitas editoras que funcionam como agentes políticos, agentes partidários, né? O que significa que se você não tiver a mesma visão ideológica que eles, você não é um autor viável, por melhor que seja o seu trabalho. Tá? Claro que há editoras que só querem publicar bons livros, ótimo. E há editoras voltadas para um nicho religioso, né? Mas no geral são textos teológicos, né, ou estudos teológicos, em especial quando se trata de literatura chamada literatura gospel. Isso porque os evangélicos, tradicionalmente, em sua grande maioria, não leem nada que não seja, nada além da Bíblia, né? Ou quando leem são realmente estudos bíblicos, né? É aquela literatura mais teológica, né? E ok, só que se perde muito quando essas pessoas não percebem que dentro do escopo das escrituras, as escrituras bíblicas como parte do cânone ocidental que nós herdamos, elas não conseguem enxergar, por exemplo, a riqueza que é a riqueza literária que é as escrituras, né? Tão carregada de textos poéticos, né? Tanto em verso quanto em prosa. E também, se bem que hoje existe já um certo nicho, né? Vamos chamar de nicho gospel. Tem dentro do cristianismo tem aqueles autores, os católicos, né? Cristãos, e é mais fácil encontrar então esse tipo de autor, né? Esse tipo de proposta de literatura cristã, e tem um nicho gospel, né? Que está ali entre os evangélicos, né? Os chamados protestantes. E esse nicho gospel ele tem crescido de uma década para cá, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, tem crescido e se diversificado dentro do mundo editorial. Mas junto com esse amálgama de literatura chamada ou tida como gospel, acaba vindo muita porcaria no sentido de que acaba vindo muito livros e autores que a princípio parecem fazer parte do arcabouço cristão, quando na verdade há muitos desvios das escrituras, né? E não estou apenas falando dessa moda, dessa onda no cristianismo, no meio evangélico, chamado de cristianismo coach, né? Em que tira-se o Cristo como centro e se coloca o homem como centro de tudo, né? Então é a literatura muito antropocêntrica, né? Que é próprio do modernismo. E então há muitos autores como Don Piper, né? Com o best-seller 90 Minutos no Céu, ou o canadense William Young, né? Que lançou um outro best-seller que é Uma Vida com Propósito. É isso. Não. O William Young, ele escreveu A Cabana. O canadense William Young lançou A Cabana, que até virou filme, fez muito sucesso.
E o livro Uma Vida com Propósito é do Rick Warren. Então, só 3 exemplos aqui de autores que se tornaram best-sellers, né? Que a princípio parece ter uma temática cristã ou religiosa, mas não é bem por aí, né? Pelo menos dentro daquilo que podemos chamar de cristianismo. Tá? Então todos apresentam um cristianismo sem Cristo ou desvinculado das Escrituras. A poesia, ela é um gênero envolto, sabe, está sempre envolto em contradições e incompreensões. Então, para uma alma pequena, tudo é poesia, tá? Porque qualquer coisa serve. E uma alma pequena sequer reconhece poesia, quando não a ignora. Então, os cristãos, em especial os evangélicos, podem não ser o público mais interessado em poesia, ainda que seja com temática cristã, né? O que acaba sendo um paradoxo, porque uma vez que há muita poesia nas Escrituras, alguns estudiosos apontam 30% do Antigo Testamento, 30% do Antigo Testamento são textos poéticos. Um pouco menos no Novo Testamento, mas eu acho que ainda há mais. O próprio Cristo, ele falava muito por metáfora, e a metáfora é um dos elementos de grande poder poético. Ele falava por parábolas. Jorge Luiz Borges, ele observou que a parábola é um tipo de poesia, não é? Justamente também porque se usa muita metáfora, não é? E muita, assim, verdade seja dita, né? Boa parte da poesia bíblica ela está velada, justamente por causa da sua disposição na página, né? Geralmente como texto em prosa, o que dificulta a identificação do texto como uma obra poética, porque ela não está em verso, ela está um texto corrido. Então, para quem não tem hábito ou costume de ler poesia, não vai reconhecer isso como poesia. E por outro lado, leitores não crentes também, né, leitores não crentes que apreciam, que gostam de poesia, podem se interessar por poesia com temática religiosa ou cristã, justamente por um prazer estético. Eu creio que seja mais fácil encontrar poetas católicos, né, que fazem poesia com a temática cristã do que poetas protestantes, mas eu não vou bater o martelo e dizer que é isso. Eu acredito que seja assim e eu posso estar errado, tá? Então, só para fechar então essa pergunta, que ela tem uma resposta longa, é que a dificuldade de escrever e publicar textos religiosos, a questão da publicação é justamente porque as editoras elas têm esse viés mais progressista, e tudo indica que o cristão ele vai ser aquele, já vem se tornando, né, o marginal, né? Então o poeta cristão será o poeta marginal, como os poetas que haviam, né, tempos atrás, que eram considerados marginais, né, à margem da sociedade por conta de suas vidas transgressoras, a relação com drogas, a relação com a sexualidade, né? Então eram tidos como marginais. Hoje em dia, esses poetas, ou essas pessoas, né, ditas transgressoras, elas foram, dentro de um mundo mais progressista, esses elementos não funcionam mais como marginalidade, porque a própria sociedade já aceitou, já inseriu esses elementos dentro dela como normalidade. Então a normalidade, a questão das drogas, a questão da sexualidade, né? E ao mesmo tempo o cristão está se tornando aquela pessoa não desejada, né? O cristão, seja protestante ou católico, ele é o politicamente incorreto, né? Ele é o que vem se tornar então um marginal. Eu vou responder a primeira pergunta que o Ulisses fez para o Francisco. A primeira pergunta é: como editar poesia sendo poeta? Isso facilita? Aí o Ulisses respondeu que no caso dele, vou usar as palavras deles, no meu caso ajuda muito.
Acredito que além do trabalho técnico, que é importante, a sensibilidade poética é um norte. Então essa é a resposta do Francisco para a primeira pergunta. E eu concordo com ele, né? Eu acredito que facilita muito, né? Pela sensibilidade de estar avaliando textos para uma futura publicação. O Paulo Dharma está aí, vamos ver. Aí, Paulo, está me ouvindo? A Ellen entrou. Oi, Ellen, tudo bem? Boa noite. O Paulo entrou, saiu, não sei se ele conseguiu se conectar. Paulo, entra aí, a gente já coloca você. Ali entrou, jornal de Planaltinago, é isso? Também entrou, acabou de entrar. Boa noite aí, pessoal que está entrando agora. Bom, eu vou continuar aqui com as perguntas feitas. Então, primeira, segunda pergunta, a publicação. A terceira pergunta, a questão da dificuldade em publicar textos religiosos. E a quarta pergunta é se o escritor ele se preocupa ou deveria se preocupar com o famoso leitor sensível. Pois é, no mundo assim cada vez mais progressista, a gente tem cada vez mais pessoas hipersensíveis que não aceita, pessoas que não aceitam uma opinião contrária, que ela já entra em parafuso. Então, o escritor deveria se preocupar com o famoso leitor sensível? A minha resposta para essa pergunta é o seguinte: não se pode escrever boa poesia ou prosa sem magoar as pessoas. Então, o escritor, o poeta, não pode ter medo de magoar as pessoas se ele está disposto a escrever boa poesia ou prosa. A preocupação do escritor e do poeta deve ser com o seu texto, com o comprometimento deve ser com a poesia, com a sua literatura. Essa ideia de que o artista vai aonde o povo está é uma ideia que eu sempre discordei. Por quê? Porque se o artista vai aonde o povo está, ele se porta como um mendigo pedindo esmola, né? E ele deixa de ser uma antena da raça. Então, o poeta, o escritor, ou o artista, né? Seguindo a ideia de Arthur Pound, o poeta, então, deve ser a antena da raça. Tá? Ou poeta cristão, se a gente for colocar dessa forma, o poeta cristão deve ser um instrumento nas mãos de Deus. Tá? Então, se preocupar muito com os humores dos seus leitores é vaidade. Então, devemos respeitar o leitor, obviamente, mas tentar agradar gregos e troianos fará de você um farsante literário. E, honestamente, eu dispenso leitores sensíveis porque são péssimos leitores. Tá? Então, eu coloco dessa forma, tá? Essa questão de leitores sensíveis. Leitores, eles têm que ter aquele senso de aventura, né? Para adentrar numa obra que muitas vezes vai contra a sua própria visão de mundo. E ele tem que encarar isso e refletir sobre isso. Agora, começa a ler um livro, começa com mimimi, sei lá. Eu acho que um bom poeta, um bom escritor não precisa desse tipo de leitor. Isso aí é para bobagem. Vamos ver se o Paulo vai entrar agora. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, pode mandar, que eu puder responder. Bom, então, novamente, enquanto o Paulo, não sei se ele pode sair e aparecer e voltar, daí eu coloco ele aqui ao vivo. Então é isso. A ideia do livro Yud-Hei Vav-Hei então traz essa proposta que acaba indo muito contra a correnteza daquilo que vem se fazendo hoje na poesia, né? Na poesia contemporânea. Tá? E por quê? Justamente por causa dessa temática dentro do cânone bíblico. Né? Então, o cânone
das escrituras, e porque ele vai tocar em alguns temas sensíveis. O primeiro capítulo do livro é o Vale dos Abortados. Então são 7 poemas, são 7 sonetos, né, em que eu faço um diálogo com o Dante Alighieri, e esses poemas, a temática desses 7 poemas é justamente o aborto, né? Convidei ele. Então, a questão do aborto, né, muito debatida hoje em dia. Coloco Dante porque eu acredito que se houvesse toda essa questão do aborto na época de Dante, toda essa problemática, ele colocaria pessoas pró-aborto dentro dos círculos infernais, né? Como um crime contra a vida, né? Então ele colocaria dentro de círculos infernais. O segundo capítulo desse livro é intitulado Jonas, que é uma mini epopeia, tá? Tem todos os elementos, né, de uma epopeia. Tem a apresentação, tem o prólogo, aqui. Então começa com o primeiro canto, que é o prólogo, aí vem a invocação, o segundo canto, o terceiro canto dedicatória e o relato, né, já no quarto canto. E ele finaliza então no canto 15 com epílogo. Então tem todos esses elementos da poesia épica, né? E depois tem os próximos capítulos desse livro, que é Verbo e Palavra, né? São poemas que eu faço relação com trechos e capítulos tanto do Antigo Testamento, né? A Antiga Aliança, como a Nova Aliança. Depois vem o capítulo Adoração, depois ainda vem o capítulo 10.565, que é a soma das letras do tetragrama, né? Cada letra tem um valor numérico. E eu finalizo com o capítulo Apócrifo, né? Que já são os poemas que não tem assim, uma forma fixa, né? A maior parte dos poemas desse livro são sonetos, além da epopeia. E o último capítulo, então, os poemas são mais livres. E eu fecho o livro com um pós-fácil explicando sobre o tetragrama. Tá? Então, basicamente é isso. Esse livro, para quem deseja adquirir o livro, pode encontrar ele no site da Wiclap, que foi a plataforma onde eu fiz essa autopublicação. Então, tem lá no site da Wiclap, ou pela Amazon. Então, também você consegue comprar esse livro pela Amazon. Os links da compra, né, do livro, eu deixei aqui na minha biografia, né, na minha bio do Instagram. Então é só entrar na bio, lá tem os 2 links, tanto para o Wiclap quanto para o Amazon, né? Eu acho que o Paulo aqui, o Paulo Dharma, ele é um amigo meu, e ele também tem um canal no YouTube, chama Paulo Dharma 1970, que também é um canal de literatura, né? Então eu conheci ele também. Eu tenho um canal, para quem ainda não sabe, eu tenho um canal de literatura no YouTube, que chama Biblioteca de Babel. E então eu já faz aí, acho que 2 anos de canal, ou tá para fazer 2 anos, não me lembro, em que sempre estou colocando vídeos sobre obras literárias, sobre autores literários. Geralmente faço um estudo um pouco mais aprofundado, né, do que simples resenha, né?
E o Paulo também tem um canal de literatura, ele pega autores assim muito interessantes, né? Até ele tem ele é bem variado, né? Nos temas, né? Nos tipos de autores. Ele tem uma boa diversidade lá, tem muito livro, muito autor interessante, que ele faz os vídeos sobre essas obras, sobre esses autores, incluindo livros de biografia e tudo mais, né? Então, esse aí é o Paulo Dama. Visitem lá o canal dele, Paulo Dama 1970, e o meu Biblioteca de Babel, que é fácil também encontrar no YouTube. Acho que o nosso tempo também já está acabando quase. Se alguém tiver alguma pergunta, Francisco, Renato, fiquem à vontade, pode perguntar, que eu já respondo. Esse livro, então, ele é o meu quinto livro, né? Eu publiquei os 3 primeiros. O primeiro foi em 2005, 2007, 2018, e aí o Nerval ano passado, né? E esse aqui neste ano. E como eu disse, é uma trilogia. Eu estou já escrevendo a segunda parte, né, o segundo livro dessa trilogia. E é isso. O Renato também é um autor aqui. Ele também é da Wiclap. Ele também publicou na Wiclap. E ele tem alguns livros, né, de poesia. Eu tenho acompanhado o trabalho dele. Inclusive, no meu canal Biblioteca de Babel tem tanto um vídeo sobre a obra do Francisco, como também da obra do Renato. Eu fiz um vídeo recentemente, coloquei na Biblioteca de Babel, foi essa semana, falando um pouco dessa ideia de cânone literário, né? Então, tradicionalmente, nós temos aí o cânone. O Paulo está na tela, que engraçado, porque eu não estou vendo o Paulo. Olha que coisa. Paulo, se você está na tela, fala aí alguma coisa. Eu não estou vendo o Paulo. Para mim, ele não está aparecendo. Olha só, nem o nome dele está aparecendo aqui. Nada. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu vou te remover do ao vivo e vou te colocar aqui de novo. Espera aí. É complicado. Tecnologia. Eu não estou nem vendo e nem ouvindo o Paulo. Olha só que coisa. Eu tô me vendo aqui, né? Só me vendo também. Eu não estou nem vendo, mas eu não estou também. Eu estou só me vendo. Paulo, estou te vendo. Conversa aí com o pessoal. Se tiver alguma pergunta para mim, escreve, cara. Eu respondo. O problema da tecnologia, eu tenho problema sério com tecnologia. O problema com tecnologia, por exemplo, eu sou bem da opinião do Teodoro Kaczynski. O Teodoro Kaczynski, ele diz o seguinte, que a tecnologia, ela é um pacote completo. Ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Ela tem os dois lados. Então, quanto melhor é a tecnologia, mais ela tem o seu lado negro também, né? Então, por exemplo, a internet. A internet é maravilha para muita coisa, mas ela também tem causado uma série de problemas, né? Com redes sociais, essa dependência das telas, a dependência do celular, e com essa dependência trazendo uma crescente de depressão, de ansiedade, e por aí vai. Então a tecnologia tem o lado bom e o lado ruim também.
O Paulo tocou num assunto interessante aqui. Ele disse que o Paulo ele é evangélico, presbiteriano, e ele nunca teve problema com livros seculares ou livros clássicos evangélicos. Eu nem gosto muito dessa colocação de livro secular ou arte secular, né? Então, da mesma forma que o Paulo não tem problema em ler livros seculares, tem cristãos evangélicos que não tem, da mesma forma que tem aqueles não crentes ou não cristãos que gostam de ler ou gostam de arte sacra por uma questão estética, né? Mas na Bíblia existe muito da questão estética que é simplesmente estético, né? Não é cultural, não é ritualístico, né? Deus, isso amando de Deus, quando Deus manda fazer o tabernáculo, fazer todas as peças, tem as cores certas, certos tipos de pedras, certos tipos, né? Usa ouro, usa isso e aquilo, e existem alguns ornamentos que é puramente estético, né? Eu até escrevi um poema sobre isso e coloquei no próximo livro, vai ter um poema sobre isso, que tem um artista, acho que talvez um dos mais famosos, né? Que está lá no Êxodo, que é o Bezalel. O Bezalel, ele foi instruído por Deus, ele foi separado por Deus, e Deus deu a ele todos os dons, todas as ferramentas para que ele fizesse, então, todo o trabalho da arca, né, do tabernáculo, né? Então ele, entre outros, né, que ajudaram ele, mas ele era como o artista principal, o artesão, né, que mexeu com tudo. E muitos dos acessórios do tabernáculo é puramente estético, tá? É puramente estético. Não tem assim, a princípio não tem nada de ritualístico ou de simbolicamente ritualístico. O Paulo falou que os muçulmanos aqui gostam de restringir leitura. Sim, é evidente, como também eles não gostam de arte em que aquele tipo de arte plástica, por exemplo, de figurativa, né, de pessoas, nada disso. Então, por isso que a arte dos muçulmanos é sempre aqueles arabescos, né, aquela coisa bem abstrata. Não, eles acreditam que não pode reproduzir a imagem humana. Agora, quando eu falei com relação aos cristãos, é porque isso há tempos atrás, hoje não é tanto assim, mas antigamente havia um certo medo, ou se colocava uma certa barreira de que o cristão ele teria que ler unicamente as escrituras, que bastava a Bíblia e que ele não poderia ser influenciado com livros ditos seculares. Não é nem a questão do cristão ter problemas com a literatura. O cristão ele não tem interesse, tá? É isso que eu estou colocando. O meu ponto está aí. Isso é um problema do brasileiro em geral, independente da sua crença, independente, né? O brasileiro não é um povo leitor, tá? E a maior parte gosta de romance, se bem que hoje o pessoal, talvez por conta dessa velocidade, dessa coisa de querer tudo na hora, né, tá optando por textos mais curtos, como contos, né? O conto é um gênero que é muito evidente hoje, tem se tornado muito evidente, já o romance longo, ele não é tão buscado assim. Pelo menos eu estou falando em termos de literatura nossa, literatura brasileira, não estrangeira. Mas, de qualquer forma, bem lembrado, Paulo, que principalmente os pentecostais, eles sempre teve essa restrição velada, né, de que o crente deveria só ler a Bíblia, né, para não se contaminar com os livros que não
fizesse parte desse escopo, né, religioso. Mas a Bíblia, ela é um livro, seja, se você olhar para a dimensão histórica, a dimensão literária, a dimensão espiritual, não importa em que aspecto você veja, as Escrituras, a Bíblia é um livro incrivelmente forte, poderoso e impactante, né? Então você encontra tudo lá dentro e inclusive cenas, eu acho que está em Juízes 19, né, em que tem uma cena em que um cara lá, ele é levita, ele esparteja a própria mulher, assim, tem toda uma história envolvida que de cabeça eu não me lembro muito bem. Então existem trechos muito pesados na Bíblia, e esses mesmos trechos, pela sua má compreensão, acaba trazendo até uma espécie de preconceito, né? Tipo, porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel e vingativo, isso, aquilo. Então, existe isso também, né? E, por outro lado, tem muita gente hoje pintando Jesus Cristo como um personagem assim fofo, né? Que Jesus era fofo, é só amor, e não é isso. Jesus Cristo, ele não pensou, ele não teve dúvidas quando ele precisou pegar o chicote e expulsar todo mundo lá da frente do templo à base da chicotada. E ele veio, claro, pregando toda a questão do amor. Ele veio com essa proposta porque ele era o amor personificado, e só que o amor, ele também, o amor ele castiga, o amor ele chama atenção, o amor ele tem o cajado, né? Então Cristo, ele veio primeiramente com o propósito de sacrifício, né? Ele veio como cordeiro para o sacrifício, e a segunda vinda dele será como leão, será para separar bodes e ovelhas. Então ele não é fofo, ele não é assim só amor. Se você pegar a natureza divina, a natureza de Deus, ele é de um lado misericórdia e de um lado é justiça. Então a Bíblia, ela tem muitas tensões, muitos trechos, muitas coisas que são muito criam muita tensão, e se o cristão não entender essas tensões, não souber lidar com essas tensões, ele pode fazer interpretações equivocadas, ou ele pode até mesmo se desviar e pegar um caminho totalmente contrário. Então, é muito comum ver satanistas, por exemplo, dizendo que Deus é o vilão da história, né? Porque não entenderam parte deles, pelo menos, não entenderam essas tensões que existem nas escrituras, e acabou levando para esse lado. O Paulo está falando de autores como C.S. Lewis, né? Então, tem C.S. Lewis, tem outros autores católicos, né? Tem o próprio Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, tem Chesterton, todos esses autores, né, que são cristãos, protestantes ou católicos, têm obras incríveis e fundamentais, né? Então é isso. Mais uns 2, 3 minutinhos aqui para encerrar. C.S. Lewis é fantástico, Chesterton, e tem aqueles outros, né? Se você pega, por exemplo, um Dante Alighieri, né, que foi o poeta já ainda, né, na era primitiva, né? Que veio com aquela obra incrível, né? A Divina Comédia, né? A comédia depois passou a chamar Divina Comédia por conta da comédia. Então Dante, com a comédia, trouxe aí
o mundo inteiro, né? Tanto no meio filosófico, religioso, espiritual, teológico, né? Teológico, literário, né? Então existem várias camadas de entendimento, de interpretação dentro da obra de Dante Alighieri, como dentro da obra de grandes poetas ou escritores. Tá? E a Bíblia, ela é importante porque ela influenciou grandes escritores e poetas ao longo das décadas, né, ao longo dos séculos aí, né? Falei de Dante Alighieri, mas aí se você pega um pessoal mais moderno, né, tem William Blake, Borges, tem tantos, é até difícil de falar. Então, a Bíblia, ela tem essa influência dentro do meio literário, ainda que secular, né? Ainda que secular. Pessoal, então é isso. E tem os teólogos, né? Os famosos, Santo Agostinho, tem São Tomás de Aquino, né? James Joyce, ele foi um estudioso, né, de Aquino, São Tomás de Aquino, e teve essa influência, você percebe isso na obra dele também. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês aí, de todos vocês. Eu acho que eu vou colocar essa live lá no YouTube também, né, no canal Biblioteca de Babel. Obrigado aí pela presença de vocês, as perguntas, a participação. Então, lançamento aqui do livro Yud Rei Vav Rei. O link para quem quiser adquirir esse livro está lá na minha bio, tanto o link da Wiclap quanto da Amazon. Tá? Quem quiser falar comigo também manda um recado lá na DM, né? E aí a gente conversa por lá também. Então é isso. Um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe vocês, e a gente vai conversando. Tá? Até mais.